Oi, amigos, tudo bom com vocês? Bom, dando continuidade à nossa série de vídeos falando sobre mediunidade, eu vou falar hoje sobre a mediunidade de psicografia, né, que é a mediunidade de escrita. E no campo da mediunidade, ela é uma das faculdades mais tranquilas, digamos assim, certo? A mediunidade de psicografia, o que é? É uma espécie de ditado. Os espíritos ditam na sua mente, certo? Que eles querem falar e você vai escrevendo, ok? Agora precisa de treino, certo? Chico Xavier passou em torno de 4 anos treinando sua mediunidade, né? No campo da escrita. O Divaldo também passou muito tempo treinando. Então, assim, não é tão simples de se fazer, certo? Até porque a gente precisa de uma dedicação, precisa de estudo para a gente poder diferenciar o que é que a gente está escrevendo, se é algo construtivo ou se não é construtivo. Mas basicamente o que acontece? Detalhe, a mediunidade como um todo, ela se divide em dois tipos. Ela pode ser de nascença ou ela pode se desenvolver com o tempo. Ou seja, então você pode nascer, desde pequeno, você já receber comunicações, ou você perceber o mundo espiritual de uma forma mais intensa, ou você pode desenvolver ela ao longo do tempo. No caso, o que aconteceu comigo foi na segunda modalidade. Aos 18 anos foi que eu comecei a desenvolver meu processo mediúnico, foi quando eu comecei com a mediunidade de audiência, que é de ouvir. Então eu ouvi a voz dos espíritos como se fosse um fenômeno de voz direta, né? Ou seja, como se eles falassem diretamente comigo. No começo foi bastante confuso, porque eu ouvia várias vozes, vários assuntos ao mesmo tempo, e aí depois eu fui, dos estudos, né? Eu fui refinando mais o que eu ouvia, o que eu descartava. Mas a mediunidade de psicografia, ela pode ser desenvolvida e ela precisa exatamente ser bem desenvolvida, exatamente porque requer uma certa destreza. Como a velocidade do pensamento é muito maior, então assim, é rápido. A gente vê pelo filme do Chico Xavier e também em algumas partes do filme do Divaldo Franco, que é um fenômeno rápido, né? Eles escrevem, é uma rapidez impressionante, exatamente porque a conexão, quando é estabelecida pelos espíritos, então ela tem uma velocidade que é a velocidade do pensamento. Então, portanto, o conteúdo é passado de uma forma muito rápida. E aí, por isso que é importante o treino, para que a gente filtre, para que a gente possa cada vez mais receber essas comunicações de uma forma mais cristalina, mais fiel ao conteúdo, ok? Porque o que acontece? Muitas vezes os espíritos, eles podem simplesmente passar para a gente o teor daquela mensagem e a gente faz o que nós chamamos de uma espécie de enxertia. Nós médios, a gente coloca ali, claro, a gente coloca uma parte da gente ali, do nosso vocabulário, do nosso entendimento dentro daquela psicografia. Então, por isso que é importante a gente estudar, exatamente para a gente aprimorar o nosso conhecimento, para que a gente possa se tornar cada vez mais fiel àquilo que os espíritos querem dizer de verdade, certo? Para que tenha o mínimo possível de interferência anímica do médium. Então, assim, a mediunidade de psicografia, ela é muito tranquila, certo? E é interessantíssima. Tem momentos em que ela aparece, tem momentos que você pode ficar sem escrever e depois ela retorna. E isso também é perfeitamente natural no campo mediúnico. Nossa mediunidade não fica aflorada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ok? A mediunidade, ela se manifesta quando há necessidade, ok? Quando você está sendo acompanhado, assistido na casa espírita, na casa espiritualista, umbandista, você recebe a assistência, então assim, você
dar passagem, digamos assim, às comunicações dos espíritos quando necessário. Mas você não fica 24 horas por dia conectado aos espíritos, isso não existe. Nós temos vida própria. E é para isso que é interessante demais a questão do estudo e da disciplina, certo? Com acompanhamento dentro da casa espírita, porque a gente começa a ter um maior discernimento em relação ao conteúdo das comunicações, a gente começa a ter um crivo, a gente começa também a ter orientação, que é muito importante no desenvolvimento do campo mediúnico. Então, nesse processo, a psicografia ela é bastante interessante, porque a gente pode escrever ali as emoções do espírito comunicante, certo? Ele ali, muitas vezes, ele conta detalhes que nós não sabemos e assim, e é impressionante também como se dá esse fenômeno, é muito bacana. Então, outro detalhe também, a mediunidade de psicografia, ela se desenvolve também em duas, é o médium mecânico e o médium que ele não é mecânico. O médium mecânico, que nós podemos citar exemplo como Chico Xavier, o médium mecânico, né, de psicografia mecânica, o que é que acontece? É como se o braço dele fosse o braço do espírito. Então, ali praticamente quem escreve não é o médium, é o espírito. Por isso que Chico Xavier, ele escrevia com a própria letra do desencarnado. Em várias obras dele tem a assinatura, né? Se não me engano, acho que ele escreveu alguns poemas de Castro Alves e que aparece lá a assinatura original. Tem uma cena no filme dele também, né? Que a psicografia que ele faz é levada como prova em um processo e que o grafologista faz a verificação da letra que é escrita pelo Chico Xavier e é constatado que é original a escrita do desencarnado, certo? Que é naquele caso em que os dois amigos estão brincando com o revólver e um atira no outro sem querer, né? Então, nesses casos da mediunidade de psicografia mecânica, então é como se o espírito ele tomasse de conta aqui do instrumento, do braço, certo? E aí o nosso braço fica, digamos assim, à mercê do que ele quer escrever. Então ele escreve como se fosse ele mesmo que estivesse escrevendo ali semi-materializado. Já a mediunidade de psicografia intuitiva, digamos assim, é o que acontece? Eu recebo como uma espécie de ditado na minha mente, o espírito dita o que ele quer dizer e eu vou anotando, certo? É lógico que a gente escreve com uma rapidez maior, porque a velocidade de transmissão do pensamento é muito grande, então a gente escreve bem rápido, mas o espírito dita na nossa mente e a gente escreve com a nossa letra, ou certo, ali o que o espírito quer dizer. Então, tem essa diferença, certo? E aí, lógico que, principalmente no caso de médiuns psicógrafos que escrevem livros, então é interessante que a gente percebe que na biografia tanto do Chico quanto do Divaldo e de outros médiuns psicógrafos também, a gente percebe uma disciplina de dia e horário em que eles fazem a psicografia. Os espíritos são bastante disciplinados com a questão do horário, certo? Então, você vê que acho que até também uma referência ao filme do Divaldo Franco mostra uma cena em que a Joana de Ângeles diz, né, que tal horário que ele esteja à disposição para que ela possa, junto com ele, escrever o livro, certo? Então, existem esses casos em que quando o médium está escrevendo um livro, né, então ele precisa ter a disciplina de um horário específico para que aquela entidade se aproxime e ela escreva o conteúdo dela através do médium, certo? Então, assim, é muito
muitíssimo interessante, e a psicografia ela é realmente assim um consolo. A gente percebe no trabalho da Casa Espírita o quanto é importante, né? Porque o que acontece? Muitas vezes o espírito ele incorpora, e ali, no caso, sendo um parente, um amigo, um amor de outras vidas, e assim, a gente fica emocionado, né? Mas com o tempo, às vezes com as palavras, a gente vai meio que esquecendo, e através da carta, né, a gente, vez ou outra, a gente lembra, a gente pega, relê e sente toda aquela emoção novamente. Ok? Mas é uma mediunidade muito bacana e, como eu disse, requer, como qualquer outra mediunidade, requer disciplina, disciplina e disciplina, ok? Pessoal, basicamente o que eu tinha para falar sobre a mediunidade e psicografia era isso, e qualquer dúvida, mandem para mim via direct, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo.